Você está no canal Devir Filosófico. Eu me chamo Renan Esteves e no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve introdução a uma área da filosofia chamada de filosofia da ciência. Esta área da filosofia ela é bastante importante, já que ela faz uma reflexão acerca do nosso conhecimento científico. E o conhecimento científico, como nós sabemos, ele foi fundamental para muitas mudanças que aconteceram na vida, na forma de vida da humanidade ao longo do tempo. E sem o conhecimento adquirido pela física, por exemplo, nós não teríamos muitos dos nossos aparelhos eletrônicos, como computadores, celulares e até os foguetes também que são levados ao espaço. Do mesmo modo, sem os conhecimentos da química, nós não teríamos muitos dos remédios que nós utilizamos e que nos são receitados. E além disso, a biologia, uma boa parte do conhecimento fornecido pela biologia é que nos possibilita o desenvolvimento de vacinas que podem nos proteger de vírus, por exemplo. E no momento atual, em que o mundo passa pela pandemia do coronavírus, nós percebemos a grande importância que o conhecimento científico possui e como nós devemos valorizar esse conhecimento e investir em ciência. A filosofia, ela vai ter essa parte, esse ramo da filosofia que vai ser chamado de filosofia da ciência, que vai ser justamente a parte da filosofia que vai tratar de fazer uma reflexão sobre questões que são levantadas pelo conhecimento científico e os seus resultados. E nós temos a chamada filosofia geral da ciência, que vai tratar das ciências como um todo e que vai buscar responder a algumas perguntas como essas que vocês podem ver na imagem. Problemas filosóficos como o que é ciência, o que é uma teoria científica. Existe um critério para distinguir a ciência da não ciência? Existe uma razão para acreditarmos que nossas melhores teorias científicas são verdadeiras? Esses e outros problemas e outras questões vão ser objeto de reflexão desses filósofos, de alguns filósofos, e eles não vão concordar muitas vezes entre si. Então, cada um vai propor seu ponto de vista, que vai acabar sendo objeto de discussão, de debate, e é assim que vão surgir os grandes debates em filosofia da ciência. No estado atual do desenvolvimento dessa área da filosofia, nós temos em destaque, dentre outros, o debate acerca do realismo científico, que trata justamente dessa questão sobre se a ciência ela se aproxima da verdade sobre a natureza, se nós temos razões para acreditar na verdade das teorias que são aceitas pela comunidade científica. Por outro lado, nós vamos ter as filosofias das ciências particulares, que em vez de tratar das ciências como um todo, vão tratar de modo mais específico de cada ciência. Então nós vamos ter, por exemplo, a filosofia da física, que vai tratar das questões filosóficas levantadas pela física. Nós vamos ter a filosofia da química, que vai buscar investigar, dentre outras coisas, a natureza dos seus conceitos fundamentais dessa ciência. Nós vamos ter também a filosofia da biologia e a filosofia das ciências sociais, também, por exemplo.
Historicamente, nós podemos perceber as primeiras reflexões sobre o conhecimento científico já na antiguidade. Na verdade, como nós sabemos, naquela época as ciências não tinham se desenvolvido tanto, de modo que nós não tínhamos as ciências específicas, especializadas, como nós temos hoje. Cada ciência tratando do seu objeto de estudo. Contudo, nós conseguimos perceber em Aristóteles, na sua obra Órgão, uma tentativa de buscar desenvolver o que seria um método que hoje se chama de método científico, né? Uma busca de uma metodologia a se adotar na investigação da natureza, para se adquirir conhecimento sobre a natureza. Contudo, na modernidade, na figura do filósofo Francis Bacon, nós vamos ter uma crítica a Aristóteles. Francis Bacon não vai concordar com essa proposta de método para a investigação da natureza e vai propor a sua perspectiva na obra Novo Órgão, em que ele vai apresentar o método indutivo como aquele método a ser utilizado na investigação da natureza, que vai ser baseada, sobretudo, na observação e na experiência. Mas a filosofia da ciência, como nós a conhecemos hoje, ela só vai se desenvolver principalmente a partir do século XIX e século XX. E no início do século XX, especificamente, né, na década de 1920, nós vamos ter um grupo de cientistas e pensadores que vai se organizar em Viena e que vai ser coordenado inicialmente pelo Moritz Schlick, que vai ser um dos seus principais pensadores. Esse grupo vai ser o chamado Círculo de Viena, que vai buscar propor algumas visões sobre o conhecimento científico, sobre os fundamentos da ciência, que era um dos pontos principais que eram discutidos pelos membros desse grupo. E nós vamos ter, por exemplo, teorias, reflexões que vão buscar determinar um critério para determinar o que vai ser científico do que não é científico. Do mesmo modo que vai ser proposto pelos membros do Círculo de Viena um método que seria aquele adotado pelas ciências. Contudo, nós vamos ter, por outro lado, o filósofo Karl Popper, que vai ser um crítico dos membros do Círculo de Viena e que vai buscar desenvolver uma grande crítica, mostrando quais são os pontos fracos dessa filosofia da ciência desenvolvida pelos membros do Círculo de Viena. Karl Popper, que vai ser um dos principais filósofos da ciência do século XX e que vai ter obras bastante conhecidas na área, como o conhecimento objetivo e a lógica da pesquisa científica. Outro autor que também é bastante citado em filosofia da ciência é Thomas Kuhn, que vai basear a sua teoria da ciência a partir da história da ciência. Ele vai ser um filósofo que vai recorrer bastante à história da ciência para mostrar exemplos que corroboram a sua teoria. Para Thomas Kuhn, o desenvolvimento da ciência é marcado por mudanças, muitas vezes radicais, no modo como os cientistas observam ou acreditam que a natureza é. E a essas mudanças na visão dos cientistas em relação à natureza, Thomas Kuhn vai se chamar de revoluções científicas ou mudanças de paradigma. E nós vamos ter também outros filósofos menos conhecidos na área da filosofia da ciência, que vão tratar, dentre outras coisas,
sobre a questão da relação entre as nossas teorias científicas e o mundo. Se essas teorias elas são verdadeiras, se nós temos razões para acreditar que elas são, que vai ser justamente questões que vão estar no realismo científico, no debate acerca do realismo científico, que nós vamos ter, por exemplo, como representantes Hilary Putnam, um filósofo analítico que é bastante conhecido pelos seus trabalhos em filosofia da linguagem e filosofia da mente. E, por outro lado, Bastiaan Frassen, que já vai ser um filósofo holandês que vai ter uma opinião bastante diferente daquela defendida por Hilary Putnam. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se deseja continuar acompanhando meus conteúdos, se inscreva no canal e até a próxima.